Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo ao Diário da Palavra. Hoje o Evangelho nos apresenta os discípulos enfrentando o mar agitado enquanto Jesus se aproxima deles de forma inesperada. Este texto nos revela que, mesmo quando parece distante, o Senhor nunca abandona os seus. Peça ao Espírito Santo que acalme o seu coração e o ajude a reconhecer a presença de Jesus nas tempestades da sua vida. O Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 52. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus mandou logo os discípulos entrarem na barca e irem à sua frente para Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. Depois de se despedir deles, Jesus subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento era contrário. Então, pela 4ª vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e gritaram. Todos o tinham visto e ficaram assustados. Jesus logo falou com eles, dizendo: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram muito espantados. Eles não tinham compreendido o acontecimento dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje começa depois de um grande milagre, a multiplicação dos pães. Mesmo assim, os discípulos enfrentam dificuldades e medo. Isso nos ensina que a fé não nos livra das tempestades, mas nos garante que Jesus vem ao nosso encontro nelas. Jesus manda os discípulos entrarem na barca e segue para rezar. Há momentos em que Jesus parece distante, silencioso, mas esse silêncio não é abandono, é intercessão. Enquanto lutamos, ele reza por nós. O vento é contrário, a noite é escura e o esforço parece inútil. Quantas vezes nossa vida se parece com essa barca? Remamos, lutamos e não saímos do lugar. Mesmo assim, Jesus nos vê. Jesus caminha sobre as águas, aquilo que para nós é instável e ameaçador. Ele mostra que nenhuma força é maior que ele. Aquilo que nos assusta está debaixo dos pés de Cristo. Os discípulos confundem Jesus com um fantasma. O medo distorce a percepção. Quando o coração está fechado, até a presença de Deus pode ser mal interpretada. O medo nos impede de reconhecer o Senhor. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Essa frase atravessa os séculos e chega até nós hoje. Jesus não tira imediatamente a tempestade. Primeiro ele se revela. Sua presença é a verdadeira paz. O vento cessa quando Jesus entra na barca. A paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de Cristo. O Evangelho termina dizendo que os discípulos não tinham compreendido o milagre dos pães. A falta de memória espiritual endurece o coração. Senhor Jesus, muitas vezes meu coração se enche de medo diante das tempestades da vida. Ajuda-me a confiar em Ti mesmo quando não Te reconheço de imediato. Entra, Senhor, na barca da minha vida. Acalma os ventos que me perturbam e ensina-me a lembrar das vezes em que já agiste com poder e amor. Dá-me um coração sensível, capaz de reconhecer Tua presença e ouvir Tua voz dizendo: "Sou eu, não tenhas medo." Que minha fé amadureça
e jamais se endureça diante das dificuldades. Amém. Se esta palavra tocou seu coração, deixe nos comentários o que Deus falou com você hoje. Curta este vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Inscreva-se no Diário da Palavra, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa ouvir a voz de Deus hoje. Que o Senhor te abençoe. Até o próximo Evangelho.